A gente começou com uma pré-venda onde era dentro de Google Docs, uma estagiária fazia essa pré-venda e eu fazia a venda. Então assim, a gente começou ela muito estruturada para conseguir com o que a gente tinha na mão. E aos poucos a gente foi evoluindo. Então assim, no início a gente errava muito, essa pré-vendedora demorou muito até rampar, né? Até a gente conseguir fazer com que ela treinasse, né? Entendesse o que ela estava falando, etc. E até a gente entender o perfil. Acho que o grande desafio da pré-venda é entender o perfil do pré-vendedor. Você depende de uma pessoa. Então assim, aos poucos a gente foi construindo todo o software da Exact para nossas necessidades também. E uma delas a gente precisava unificar o comportamento, então precisava que todo pré-vendedor conseguisse bater o papo com aquele meu cliente num alto nível de informação, trocasse ideia num alto nível. E aí com isso a gente foi botando dentro do software derivação de pergunta, dicas, tudo aquilo que a gente via que quando a gente conseguia passar para o pré-vendedor ele conseguia rampar mais rápido, ele conseguia chegar mais rápido ao resultado que eu precisava e repetir. Fazer com que isso fosse escalável, ele fazer isso todo dia ele conseguir coletar as informações corretas, ter um alto índice de, um padrão muito alto de troca de informação e tomar as decisões que precisavam ser tomadas, e a gente começou a automatizar isso. Então um outro desafio é muito o perfil que é para essa vaga. Então assim, ele tem que ser um cara motivado, que se motiva todo dia, ele vai tomar muito não, então ele tem que ser um cara muito resiliente, ele vai ter que passar por isso e tal, e o perfil ele não precisa ser técnico. Como a gente está dando toda a parte técnica, guiando ele através do software, o que eu preciso é muito mais de um cara capaz de fazer um volume muito alto e de aprender muito rápido com o software. Então assim, ele tem que ser um cara safo, que a gente fala, ele tem que conseguir sair das situações e contornar bem as situações. Quanto à idade, etc., a gente tem os melhores pré-vendedores que eles vão variar de 20 a 60, 50 e poucos anos. Então a gente não achou muito um padrão nesse sentido. Nosso padrão está muito mais envolvido a essas outras questões que eu coloquei. E aí também formação, a gente tem gente desde sem formação até pós-graduado. Então assim, não é muito essa linha que a gente tem seguido. A gente tem seguindo mais uma linha psicológica, vamos dizer assim. Depois tem um outro desafio que é manter esse cara motivado. Porque o não, se ele vai ter que vai tomar, ele vai ter que parar e ligar de novo, ele vai ter que... E aí a gente começou a ter algumas soluções, como por exemplo, a gente começou a montar o que a gente denominou, né, não é exatamente, mas a gente denominou de squad. Então são grupos de pré-vendedores que atendem a um vendedor específico, isso roda e tem um game por trás, então a gente gamificou isso. Fez um game para que isso fosse feito da melhor maneira possível e nunca baseado em volume, né? Que é outra questão que a gente não é o número de agendas que ele faz, mas é o número de agendas que acontecem com qualidade. Então que as informações estão corretas, que ele pré-persuadiu, que ele chegou no tomador de decisão. A pré-venda que a gente fazia lá atrás, o filtro que a gente fazia lá atrás é totalmente diferente do filtro que a gente faz hoje. A tua pré-venda vai mudando, o teu produto vai mudando e tu tem que ir adaptando a tua pré-venda a isso. Então assim, eu acho que o segredo da pré-venda é você nunca parar de entender que o teu raciocínio também não para de evoluir, né? E aí você tem que ir alimentando, porque o software ele é um cérebro que está ali guiando alguém, você está reproduzindo o cérebro. Então assim, o teu cérebro não para no momento, ele vai continuar evoluindo, vai conhecer coisas novas, vai aprender coisas novas, e aí você tem que pegar todo aquele teu aprendizado e ir monitorando e ir jogando lá para dentro para que a tua pré-venda também consiga fazer isso. Eu sou sempre favorável ao protótipo, né? Eu acho que a gente começa pequeno, resolvendo algo pequeno. Então escolhe uma vertical, escolhe eu gosto sempre de ter 2 pré-vendedores para iniciar, para que eu possa comparar, porque eu dependo de desempenho também, e aí você começa menor. Na minha opinião, você não começa com uma grande área de pré-venda. Mas é importante, assim, a gente aqui na Exact, por exemplo, eu contrato primeiro um pré-vendedor, para quando eu garantir, por exemplo, que ele consegue entregar visita suficiente, eu contrato um vendedor. Normalmente as empresas começam ao contrário, né? Então contratam um vendedor para depois contratar, eu não. No meu entendimento, seja o marketing ou a pré-venda, eles têm que ser a base. Então assim, eu vou ter pré-vendedor fazendo BDR, um ativo, um outro fazendo passivo. Por exemplo, aqui a gente tem BDRs, a gente tem SDRs que respondem ao marketing, o marketing imputa leads passivos, eles trabalham e jogam para o vendedor, esses são os SDRs. Os BDRs eles procuram ativamente em Google, LinkedIn, etc, fazem todo o trabalho e jogam para a mão do vendedor. Aí tem o LDR também que gera algumas listas para que esses BDRs trabalhem para ajudar eles. O segredo da coisa toda, né, ao meu ver, é que eles têm a função de serem um fornecedor da venda. Então, assim, e aí eu não consigo começar sem ter fornecedor. Então assim, eu só contrato o vendedor se o meu fornecedor está bem azeitado. Então eu vejo que a pré-venda, principalmente para quem lida com venda complexa, ela tem que ser o pulmão, ela tem que ser o início de tudo. E aí a partir dali você vai montando sua estratégia de venda. Claro, quando você tem uma venda muito low touch,
teu ticket médio é muito baixo, você tem que evitar. Você tem que conseguir fazer isso de uma maneira mais fluida, mais rápida, e a pré-venda não faz sentido. Quando o seu ticket médio começou a aumentar, a sua complexidade aumentar, a pré-venda é fundamental. É como, aí tem gente que fala, mas eu consigo segmentar através de inbound marketing, por exemplo. Mas você tem que cuidar, porque inbound marketing só vai pegar material da própria RD, da HubSpot, e você tem 60% do que está lá é informação falsa. Além disso, você consegue coletar informação superficial, que a gente chama de informação rasa, que seria uma segmentação rasa, número de clientes, número de funcionários, quando consegue, número de clientes, alguma coisa assim, né? Porque quando a gente fala de nível aprofundado, de nível mais profundo, né? A gente está falando de informação técnica, que velocidade, que é a esteira de produção, tem verba no planejamento, ou não tem cartão BNDES, ou não tem, são situações. E o último, se ele tem a dor que tu está querendo resolver. Quando esses 3 estão em consonância, aí sim vale a pena. Aí a intenção virou probabilidade. Então assim, a pré-venda ela vai numa esfera de dados para entender a probabilidade, não a intenção. Porque intenção, eu tenho intenção de um dia ter aí uma BMW, mas a probabilidade ainda está bem baixa. Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, a gente está gostando bastante da participação, é super legal, a gente está conseguindo aprofundar bastante, né? Mostrar o que a gente faz aqui dentro, ferramentas que usa, que não usa. É fundamental a participação de vocês para a gente conseguir fazer isso, cada vez mais a gente ajudar e vocês poderem ajudar a gente a construir esse conteúdo também. Então eu queria convidar vocês para participar nas redes sociais, para interagir cada vez mais com a Exact. E aí, você pode ver aqui na descrição o link do webinar para conversar com a gente. Vai ser bem bacana poder conversar com vocês, espero contar com a participação, beleza? Um abraço, vamos fazer boas vendas, vamos fazer bons negócios.